Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu decidi esperar um pouquinho o meu pós-almoço para ir pro treino. Bom, eu tava ali lavando a louça e aí eu tava pensando o quanto eu tô gostando, adorando fazer os vlogs por aqui. Eu tô amando fazer porque tá sendo leve, tá sendo gostoso, eu tô fazendo as coisas no meu tempo, né? Eu tenho aqui um horário específico em que eu posto e tá sendo muito bom. Eu acho que eu consegui fazer essa rotina, sabe? Porque eu me cobrava bastante. E eu consegui fazer essa rotina de fazer vlogs de uma forma mais leve, que eu não me cobrasse tanto, né? Mas aí já veio aquela vozinha falando o seguinte: ah, por que, que você não cria conteúdo para as redes sociais, TikTok, faz um Reels, né? Passa esse conteúdo que tá no YouTube para as redes sociais. E logo em seguida já veio aquele cansaço, aquela leve ansiedade, sabe? Já pensando assim, nossa, mas é outra linguagem, tem essa pressão de ficar o tempo todo ali nas redes sociais em tempo real, a preocupação, né, de ficar postando o tempo inteiro para ser relevante ali, para mandar os conteúdos. Ou seja, não adianta assim você querer postar só por postar, eu sinto que eu já entro naquele funil de que eu preciso estar observando as estatísticas, as visualizações, as curtidas, né? Porque a rede social dá essa sensação que você não tem essas curtidas, essas visualizações, parece que a gente não existe, parece que o nosso trabalho foi feito à toa, sabe? Jogado fora. Então, eu até queria conversar isso com vocês, sabe? Porque assim, no final eu tô de saco cheio da rede social. Eu acho que tô sentindo aquela estafa, sabe? De estar nas redes sociais. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o contexto sobre isso tudo, né? Não sei se é porque faz muito tempo em que eu não uso, porque eu deixei de usar as redes sociais há mais ou menos um ano e meio. Eu não desativei minhas contas, né? Mas eu desinstalei o aplicativo no celular. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre isso. Eu precisei realmente desinstalar os aplicativos do meu celular por um tempo, né, por um ano e pouco, porque eu senti que a rede social estava sendo realmente um problema na minha vida, eu precisava resolver, né? Então, eu decidi fazer isso e foi a melhor coisa da minha vida. Eu queria compartilhar isso com vocês, a minha experiência de ter saído, o que, que eu senti quando eu saí, né? O que, que eu senti depois de um tempo já sem usar. Eu senti várias coisas, eu senti que tinha vários problemas ali que eu precisava resolver, né? E uma grande parte da rede social era a questão, era um vício mesmo, era problemático e ela me influenciava em outros tipos de vício, né? Eu estava com problemas já de peso, né? Problemas de emagrecimento, e eu não tinha mais tempo na minha vida, eu não conseguia resolver, me organizar direito, né, com o tempo da minha vida, assim, ter tempo para fazer as minhas coisas. Então eu percebi que a rede social também estava colaborando com isso. E aí quando eu decidi sair das redes, as primeiras semanas assim foi realmente um pouco difícil porque você já tem um costume até mesmo de pegar o celular o tempo inteiro para estar olhando. Quando você está no tédio, você acha que já tem que pegar o celular para ver alguma coisa, para se informar, para ver um vídeo, porque não conseguimos mais estar no tédio, no ócio, né? A gente não consegue simplesmente não fazer nada, olhar pro nada, ou ler um livro, ou estar no silêncio, né? A gente sempre está tendo que estar levando algum tipo de estímulo pro cérebro, né? Então eu senti essas coisas e senti também, eu acho que o momento assim foi sentir essa sensação de não existir, né? Porque ela, ela faz com que a gente sinta que está sendo visto, né? E também, claro, que é uma construção já da nossa sociedade, principalmente a brasileira, de falar que a gente tem que ser relevante na vida, né? Que a gente tem que ser importante. E aí une a rede social, que é uma plataforma que você pode ser visto de forma gratuita, então isso já ajuda, né? Então você acaba sentindo que você está sendo visto pelas curtidas, pelas visualizações, pelos comentários, né? Só que com o tempo foi passando que eu não estava mais usando,
eu senti uma calma e percebi que era bom também não ser vista, né, o tempo todo, tá compartilhando minha vida em tempo real o tempo inteiro, falando o que eu tô comendo, aonde eu tô, em que lugar que eu tô viajando, né? Eu acho que as pessoas, a gente, não vou falar as pessoas, né, mas nós perdemos uma certa intimidade porque a rede social já foi participando da nossa vida, né? Onde a gente tá, ela participa, milhares de pessoas participa da nossa vida, né? Pessoas que a gente nem conhece, né? E eu sei que eu posto aqui no YouTube, que também é uma plataforma, né, que está sendo vista, mas aqui eu consigo escolher o que vai e o que não vai. A rede social, o Instagram, o TikTok, a gente vai entrando numa onda que a gente não percebe mesmo. Quando já viu, já compartilhou uma coisa que nem precisava compartilhar. Se está precisando conversar, a gente fala sem ao menos, sabe, tentar pensar primeiro, raciocinar primeiro para depois fazer um vídeo e postar. Geralmente eu acho que o YouTube aqui eu consigo raciocinar primeiro, tentar escrever alguma coisa para depois eu compartilhar. Tem essa parte, né, de você ter um tempo para criar aqui. Já a rede social é quanto mais espontâneo, melhor, mais visualização. Então as pessoas elas tendem a não pensar e sair postando. E a gente vai entrando nesse funil sem perceber, sabe? Então acaba que a rede social vai virando um reality show mesmo, sabe? 24 horas por dia você vendo a vida das pessoas e elas postam a vida dos outros também, né? Você acaba postando alguma coisa que seu amigo, seu parente fez, expondo a vida das outras pessoas sem perceber também, porque acaba naturalizando tudo isso, né? E quando eu estava nesse processo de sair das redes sociais, é claro que eu consumi bastante coisa que me ajudasse a entender um pouco como essa plataforma estava sendo usada, né, como ela funcionava, para eu ter certeza do que eu estava fazendo, né. E aí um livro que me ajudou muito, eu queria indicar para vocês, é esse aqui, ó, A Máquina do Caos, do Mark Fisher. Esse livro é super interessante sobre como ele fala que as redes sociais elas reprogramam a nossa mente e o nosso mundo, né? Faz com que a gente olhe o mundo de uma forma diferente e a gente começa a tudo que a gente faz no mundo real é o que a rede social acha relevante a gente fazer, né? Então a gente acaba vestindo as mesmas roupas que, enfim, tá na mídia, consumir alimentos, comportamentos, falas, né? A gente começa a falar até de uma forma mais memetizada, né? Tem até uma nova geração que já até fala pela metade, porque o vídeo tem que ser tão rápido que as palavras são cortadas e aí a criança ela começa já a consumir aquele conteúdo e ela começa a falar, ela não fala a palavra inteira, né? Ela fala a palavra cortada como se fosse um vídeo de 15 segundos. Outra coisa que eu percebi é que as pessoas realmente, até o pensamento delas parece um vídeo de 15 segundos, porque você está falando de um assunto e ela já muda para outro e muda para outro, como se fosse um vídeo mesmo curto, sabe? Ela não consegue ficar conversando sobre aquele mesmo assunto por muito tempo, sabe? Uma coisa que eu fui percebendo também é o quanto a rede social influencia numa alimentação ruim, né? Principalmente eu que estava num momento de emagrecimento, que precisava focar na alimentação saudável. E quando a gente tem uma compulsão, né, por um certo tipo de alimento, um doce e tal, que era o meu maior problema, geralmente você está tentando preencher algum tipo de emoção, né? E aí quando você vê um vídeo de uma pessoa fazendo um bolo super calórico, né, com muito doce, num ambiente, numa imagem acolhedora, né, numa cozinha super acolhedora, você já começa a associar a imagem da comida com um acolhimento que talvez é aquilo que você estava procurando emocionalmente. E esse livro mesmo fala sobre isso, né? O quanto as redes sociais elas exploram as nossas emoções para gerar lucro, né? Para vender. Então, qualquer tipo de emoção, quanto mais emoção, melhor, né? Então, quanto mais raiva, quanto mais tristeza, ela explora até mesmo as nossas insatisfações com o corpo, né? Quanto mais insatisfeito com o corpo, mais produtos a gente vai comprar.
Então tudo é em forma de produto, de anúncio, né? Ela vai gerando lucro com as nossas insatisfações, com os nossos medos, com as nossas raivas. Então, até mesmo nesse livro ele fala que o algoritmo ele já é feito de uma forma parecida com o caça-níquel, né? Quanto mais injeção de dopamina, quanto mais exploração das emoções, né? Tem uma parte que ela fala que quanto mais as pessoas estavam com raiva, insatisfeitas, até ela fala sobre o movimento anti-vacina, né, que impulsionava mais a raiva dessas pessoas e a insegurança com a vacina, né? Esses tipos de anúncio e de conteúdo eram muito mais impulsionados do que conteúdos relevantes, científicos, né? Então, quanto mais as pessoas comentam sobre isso, mais gera a desinformação e mais gera a insatisfação, melhor para o algoritmo, né? Então ele vai impulsionando muito mais. E não é à toa que quando você vai olhar o Instagram, principalmente, é só notícia ruim, né? É só notícia, parece um, um plantão de 24 horas só de desgraça. E aí o seu cérebro ele começa a ficar em estado de alerta 24 horas por dia. Né? E aí eu fico me perguntando como é que a gente vai lidar com os problemas do nosso dia a dia, né? Resolver os problemas, ter tempo para viver, se a gente fica com o mundo inteiro nas costas, né? Porque quando eu usava, eu já acordava e já estava ali na rede social e já vi uma notícia ruim. E eu já acordava mal, já acordava às vezes sim insatisfeita com a vida, não queria nem viver porque, o que eu vou fazer? O mundo tá horrível. Né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar se eu não sei como é que vai estar o futuro? Então, assim, ficou a desesperança até mesmo para o futuro também, sabe? E quando eu comecei, né, quando eu saí, eu senti a minha ansiedade, assim, baixar completamente, sabe? Eu percebi que eu tinha tempo para tudo. Eu tinha tempo para trabalhar, para ter meus hobbies, para malhar. Eu não tive mais essa compulsão alimentar por doce. Não era mais interessante para mim o tempo inteiro estar procurando alguma coisa, porque eu não estava mais associando ou preenchendo emoções, porque minha vida estava satisfeita, sabe? O meu dia a dia eu estava satisfeita, eu estava preenchendo, eu estava mais presente nas coisas que eu estava fazendo. A gente está sendo muito imediatista, a gente não consegue mais esperar porque tudo está em tempo real, sabe? A gente não consegue ficar numa fila esperando. Eu sei que é chato, mas assim, às vezes é um atraso de 5 minutos, a pessoa já está reclamando, aquela ansiedade e aquela raiva lá na frente. E o quanto a rede social também explora os nossos sonhos. Ter sucesso o tempo todo, que você tem que empreender, o que é empreender e o que é sucesso, né? E aí depois de um tempo, aquela forma de sucesso já é brega, né? Aquela forma de usar roupa já é brega também. Então o tempo inteiro você está sendo levado como uma onda. A gente tenta. E aí o tempo todo a gente está insatisfeito, porque uma hora a gente tem que vestir uma roupa e se comportar de uma forma, depois já é brega se comportar dessa forma, depois é brega a sua decoração da casa. E as pessoas não conseguem nem comprar uma casa, porque a casa quadrada é ruim, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa com cara de casa, porque reformar é muito caro. E aí a pessoa não compra, porque vai sendo manipulada o tempo todo, sabe? E é uma manipulação das nossas emoções, e se a gente não tentar entender como ela funciona, ter um tipo de autoconhecimento, de saber separar o que é a gente, o que a gente gosta, do que é a rede social, isso vai ser muito difícil de lidar. Então, por isso eu quero indicar para vocês esse livro, para vocês lerem. Eu acho que o momento, assim, de estar criando os vlogs aqui está sendo muito gostoso, está sendo no meu tempo. E eu não sei se essa estafa vai passar, eu acho que não, eu acho que cada vez mais vai piorar. Estamos num momento já, né, desse ano com muitos eventos históricos. Eu acho que quanto mais evento histórico, mais notícia ruim a gente vai ver. E eu não tô falando que a gente não tem, que a gente tenha que se alienar, tá? Não, acho que a gente tem que se informar, mas a gente tem que encontrar os canais certos, as pessoas certas, né, que entendem sobre o assunto. E engraçado, depois que eu saí eu tive uma sensação de um futuro melhor, porque eu olho o meu dia a dia e eu vejo que as pessoas não são tão filhas da mãe assim, né? As pessoas são legais, o dia a dia, assim.
enfim, você tem. Você começa a participar mais do mundo real, né? Aí o Instagram ele tem uma sensação de um mundo muito hostil, violento, as pessoas estão com muita raiva ali, porque elas podem compartilhar o que ela quiser, né? E no nosso dia a dia a gente filtra mais com quem a gente conversa, o que a gente fala, né? Olho a olho. Então a gente não tem tanta coragem de expor a nossa vida e o que a gente pensa assim, na cara, como a rede social, até porque a gente olha para uma câmera, a gente não olha para outra pessoa, né? E o que a pessoa comenta não faz tanta diferença. Então, mas me conta aqui, conta a sua experiência aqui que eu quero saber. O que, que te ajudou também, caso alguma pessoa também esteja querendo sair das redes e quer ler o seu comentário aqui, me fala aí o que, que te ajudou. Se você leu esse livro aí, o que, que você notou também. Agora eu vou malhar, me arrumar pra malhar e a gente se vê depois.
Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Whatever the plan, I'm holding the best of me out my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight.